Olá, bom dia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 a 11, nos diz assim, ó, tentação no deserto, aonde Satanás foi tentar Jesus, querer derrubar Jesus Cristo. Mas Jesus venceu Satanás. Jesus venceu o pecado. Jesus pisou em cima da cabeça da serpente, certo? Jesus expulsou Satanás. Não tem mais espaço para Satanás nos céus. A obra de Satanás foi destruída, certo? Só que eu acho engraçado, sabe o que que é? Não é engraçado, algo interessante, que se Jesus destruiu o mal, destruiu o pecado, libertou as pessoas do pecado, mostrou para as pessoas o certo, o que é algo santíssimo, algo santo, por que que tem muitas pessoas que ensinam, dão aula sobre a construção do terceiro, se não me engano, o templo, o quarto templo, que é de Satanás? Por que que tem pessoas que estão torcendo para essa construção, estão em briga, estão em discussão, se Jesus, ele destruiu o mal? Esses templos de adoração a Baal que tem por aí, que tem imagem de escultura dentro, certo? Esses templos têm que ser destruídos. As pessoas são o templo de Jesus Cristo. Você não pode se dar ao templo de Satanás. Se Jesus destruiu, se Jesus humilhou, se Jesus expulsou, se não tem mais lugar para Satanás no céu e nem na terra, que o lugar dele é no inferno, por que que tem muitas pessoas querendo a construção desse terceiro templo? Por que que as pessoas estão ensinando isso daí, estão falando isso daí, estão alimentando isso daí, estão dando em cima, estão querendo essa construção do terceiro templo? Porque depois profetizar, dizer assim, olha só, nossa profecia que Jesus deixou se cumpriu. O terceiro templo, que aqui nas escrituras eu não sei como é que se explica direito, é Satanás, é a mentira, é o engano, certo? Tem que destruir esses templos que estão destruídos. Porque Jesus mesmo, ele mede as pessoas por igual. Jesus morreu na cruz por todos nós, da mesma forma, certo? E nós somos igual a ele. Ele vai aplumar os altos montes. É a mesma coisa você fazer uma parede de uma casa, você fazer ela tipo um arco, sabe? Pro lado de dentro. Você não tem mais como aplumar. Você vai ter que quebrar aquela parede, você vai ter que destruir aquela parede e aplumar. Ou seja, o que é uma pessoa que não é uma pessoa aplumada? Uma pessoa que não é aplumada é uma pessoa que torce para essa construção desse terceiro templo. A pessoa tem que se aplumar, tem que tomar jeito e não ficar ensinando essas coisas para as pessoas. Esse terceiro templo, isso, quem alimenta isso, são pessoas usadas por Satanás. Se Jesus destruiu, certo? Se Jesus destruiu a obra de Satanás na cruz, por que essas pessoas querem construir esse terceiro templo? Estão ali torcendo que haja essa construção do terceiro templo. Estão se lambendo, estão esfregando as mãos suadas uma na outra. Louco que isso aconteça para dizer que a profecia da Escritura foi cumprida para dar mídia, para dar status, para as pessoas ali querer falar da uma de estudioso, querem ser os inteligentes, querem ser os importantes. Essas pessoas que falam isso têm a língua de Satanás. Ouvem mentira, veem mentira, falam mentira. São pessoas enganadas pela mentira, certo? Se você olhar aqui, você vai ver que diz assim, ó, o batismo de Jesus, certo? Olha só, e no capítulo, no batismo de Jesus, no capítulo 3 e do versículo 13 até o 17, fala sobre o batismo de Jesus. E no capítulo 4, do versículo 1 até o 11, fala sobre a tentação. Se você tem o Espírito Santo de Deus, certo? Se você é batizado, você é uma pessoa vitoriosa, você não é um derrotado, porque Jesus, olha só, Jesus foi batizado, foi levado no deserto e foi vitorioso. Ele venceu Satanás, certo? Então, assim, o terceiro templo é a mentira, são as mentiras. Esse terceiro templo não pode ser construído, tem que ser destruído. Se Jesus destruiu a obra de Satanás, por que as pessoas querem construir um lugar para ele? Para depois ficar gabando, ficar falando, porque a profecia lá se cumpriu. Certo? Onde é que está esse versículo aqui na Bíblia, esse capítulo, esse livro que fala sobre essa construção do terceiro templo?
certo? Para mim esse terceiro templo já está construído, já está por aí. Só as pessoas que não se dão por conta, certo? Aqui eu estou com o Apocalipse na mão, fala sobre o quê? Fala sobre as igrejas. Olha só, Filadélfia, Laodiceia, Pergamo, Tiátira, Esmira, certo? Aqui daí tem qual? Olha só, Efeso. Foi enviadas as cartas para essas igrejas, para elas fazerem o que é certo. Foram avisados, certo? Onde é que está esse, onde é que diz aqui que esse terceiro templo vai ser construído? Certo? Eu quero saber isso daí. Eu quero ver isso daí. Não vai ser construído, vai ser destruído. Aliás, já foi destruído. Certo? Então, assim, a pessoa não pode se colocar como um templo. Certo? Nós somos templos do Espírito Santo. Deus fez morada em nós. Ele habita na pessoa. Certo? Tem que ser destruído. Não tem que ser alimentado essas coisas para Satanás. Eles alimentam essas coisas, estão loucos que essas profecias se cumpram, estão assim, ardendo de vontade que essas profecias se cumpram para ver a maldade das pessoas, para ver a desgraça das pessoas, torcem que as pessoas caiam para depois ficar se achando que estão por cima da carne seca e não estão. Sabe? Isso aí, torcer para uma queda, torcer, alimentar Satanás, isso aí, quem faz essas coisas, quem ensina, quem diz que vai ser construído, são pessoas alimentadas por Satanás. Não tem o Espírito Santo de Deus. Que se tivesse Espírito Santo de Deus, e sabe, pulavam na frente para que isso não fosse construído. Porque se Jesus ganhou na cruz, foi vitorioso na cruz, por que querem construir? Por que estão desejando essas coisas? Não deseja essas coisas. Isso é algo que não se deseja, certo? Então, assim, eu peço que em nome de Jesus Cristo, esse versículo aqui na Bíblia, esse capítulo que fala nas Escrituras, desse terceiro templo, que me mostra onde é que está. Eu quero ver onde é que está isso daí. Que daí eu quero que a pessoa me explique, me fala, que daí eu vou dar minha explicação em cima disso, certo? Então, assim, ó, não vão atrás dessas pessoas que ensinam tais coisas dessa forma. Não deixem essas pessoas alimentar vocês com isso daí. Certo? Que isso daí é pecado. Esse tipo de templo que as pessoas vão e se ajoelham e acendem vela e fazem aquela coisa arada toda, isso tem que ser destruído. E essas igrejas, esses templos, se vocês examinar nas escrituras, olhar, vocês vão ver que Jesus Cristo vai fazer sumir, vai desaparecer. Se você tiver uma Bíblia que nem a minha aqui, com mais de 70 livros, que é 73 livros, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Vai sumir isso daí, vai desaparecer. Tudo que não presta vai desaparecer da face da terra, vai sumir. Acredite que eu estou falando. Se você ama a sua vida, se você ama a sua família, se afaste dessas coisas, fica longe disso, certo? Não deixe as pessoas alimentar vocês, não deixe esses falsos enganadores alimentar vocês que estão loucos e estão desejando para que setembro seja construído, para depois falar, olha só a profecia que aqui está falando nas escrituras, foi cumprida, se cumprindo. São pessoas que desejam essas coisas. São pessoas que têm desejo por isso. E isso é algo que não se deseja. Você tem que desejar que as pessoas tenham o Espírito Santo de Deus na vida. Você tem que desejar que as pessoas sejam melhor. Vocês têm que desejar que as pessoas compartilhem o que elas têm com aqueles que não tenham, que sejam pessoas melhores. Certo? Não deseje nada ao contrário que não seja do Espírito Santo de Deus, tá bom? Eu peço que nesse domingo você seja uma pessoa abençoada. Que abençoe minha família, meus filhos, meus netos, os familiares todos. Eu peço em nome de Jesus Cristo, não se deixe enganar por essas pessoas que tais coisas desejam, porque esse tipo de desejo é pecado, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.